Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom, gente? Olá, tudo bom? Pessoal, estamos iniciando um trabalho de compartilhamento das boas práticas. Então, o primeiro convidado é o professor Daniel Lima. Já para a próxima semana, já fizemos um próximo convite com o professor Daniel Gimenez. É uma tropa aí, né? Troca, história, geografia. Tá certo. Então, para as próximas semanas estaremos convidando os demais professores também. Eu acho que o grande diferencial é trabalhar numa equipe bacana como essa aqui, que consegue estar compartilhando essas boas práticas, tá? Efetuamos uma pesquisa com os alunos para identificar os pontos positivos e os pontos também negativos, sempre com o intuito da gente estar melhorando, porque a nossa proposta, que é uma proposta pedagógica, nós acreditamos muito no que está sendo feito aqui, acreditamos muito no trabalho de cada um de vocês e acreditamos também que essa troca vai fazer toda a diferença, tá? Alguns dos pontos aqui, positivos é que, digamos que 99% dos nossos alunos estão gostando de trabalhar em equipe, estão gostando desse compartilhamento das informações entre eles. Isso eu fiquei muito feliz, o professor Valdeci também e toda a nossa equipe pedagógica. E alguns pontos negativos que nós precisamos trabalhar é a parte relacionada com as conversas, é a parte relacionada que foi muito apontada também com as panelinhas que estão sendo feitas. Então, professor, faz parte da metodologia, é o que nós queremos desenvolver com eles, essas habilidades também, a parte da socialização, a parte dessa empatia de se colocar no lugar do outro. Então, isso faz parte dessa metodologia, trocar os grupos. Então você, professor, precisa chamar os alunos e explicar o porquê de todas as aulas estar trocando os grupos. Daqui a pouco isso passa a ser uma rotina e eles mesmos começam entre eles trocarem os grupos e vai ficar muito bacana, joia? Mais um apontamento, assim, não foi um apontamento aqui de pontos negativos, mas uma coisa que eu tenho percebido, que a gente não pode descuidar da etapa de organizar a sala, organizar os materiais. Isso é muito importante. Não podemos deixar na sala aqui mochilas jogadas no meio da sala. Vamos organizar, vamos colocar no canto da sala. Uma sugestão lá é colocar tablado. Isso vai ajudar muito a dinâmica depois dentro da sala de aula. Esse arranjo, ele precisa estar o quê? Bacana, o professor circular, o aluno circular também durante a aula. Tá joia? Não vou me alongar muito, vamos já passar a palavra já para o professor Daniel, depois a gente passa para o professor Valdeci compartilhar também algumas orientações com vocês. Joia? Vamos lá, Dani. Bom, inicialmente é um prazer compartilhar essa experiência com vocês, e o que eu vou apresentar aqui é um conteúdo que eu desenvolvi no 8º ano, né? Tanto no 8º 1 quanto no 8º 2. Esse formato eu desenvolvi em todas as séries, então eu peguei um jeitão lá de 7 temas, 7 formas de trabalhar um conteúdo, né? E fui aplicando nas séries diferentes de acordo com o tema que eles estavam estudando. Então eu vou ficar um pouco em pé aqui, pedir licença para vocês para apresentar. O conteúdo é período regencial, né? Então vamos pensar aqui a história do Brasil um pouco, período de 1831 a 1840, e, bom, vamos focar na Revolta dos Malês e Sabinada. A unidade temática é o Brasil no século XIX, tudo bem? Os objetivos do nosso conhecimento da aula aqui é o poder regencial e as contestações ao poder central no Brasil, mais especificamente entre os anos de 1831 e 1840. Habilidade da BNCC que eu desenvolvi nessa atividade. Então, identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional de movimentos contestatórios ao poder central do nosso país. Então, as equipes, eu dividi as turmas em 7 equipes, cada equipe com um tema diferente. Existiram diversas revoltas no Brasil durante esse período, e todas as revoltas elas tinham algumas características
semelhantes, como por exemplo a contestação ao poder central no nosso país. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos critérios que eu utilizei para a avaliação dos nossos alunos, de acordo com a nossa planilha de avaliação desenvolvida pelo colégio. Eles foram avaliados de maneira individual e coletiva. Da maneira individual, eu organizei eles e expliquei, antes de começar a atividade, que na forma individual eles seriam avaliados pela criatividade, ou seja, essa capacidade de criar coisas novas, pensando dentro desse universo aí que nós vemos com uma juventude extremamente ativa, querendo fazer a exposição das suas ideias, de como eles pensam, né? Então eu pensei um pouco na criatividade, a participação e a colaboração, para que as atividades não ficassem concentradas apenas em um aluno só. Então eles se dividiram e cada um ficou atribuído ali para ele uma função para ser desempenhada. E o comportamento, que é algo extremamente importante também. Só complementar aqui, isso daqui é fundamental, pessoal. Um dos apontamentos inseridos ali como pontos negativos está relacionado com a conversa. Então isso daqui é fundamental. Nós criamos esse instrumento avaliativo. Ao iniciar a sua aula, coloque aqui o critério de avaliação desta aula. Adriano, mas essa aula não vou inserir na planilha, mas coloque aqui o critério de avaliação. Todos os alunos estão iniciando a atividade com a nota máxima e sempre deixe escrito esse critério aqui do comportamento. Isso é fundamental. E vamos utilizar as boas práticas que nós aprendemos lá no curso. Não podemos esquecer, essa etapa de levantar a mão. Isso é fundamental. Eu acho que todos devemos implementar isso daqui, não se esquecer desta dinâmica. Isso faz uma diferença muito grande. Tá joia, Davi? Ok, beleza. Até para deixar bem claro isso aqui, você pode abrir a planilha de avaliação lá e expor para os alunos os critérios. Como o Adriano disse, começam com 10. Vai conversando, você já vai mostrando ali na planilha que ele vai perdendo os pontinhos. Forma coletiva de avaliação, registro e organização das informações. O registro ele é extremamente importante nessa etapa, porque eu criei um site em que eles têm o acesso a esse site, que está descrito aqui, e lá eles devem postar uma das etapas da atividade deles. Então, nós temos aqui o registro, a organização das informações e o material, porque o material é importante. Por exemplo, nós temos um painel que foi feito. Imagine se os alunos não trouxessem no dia da elaboração do painel o material, ou seja, eles ficariam ociosos durante a aula e isso poderia prejudicar o aprendizado deles. Tudo bem? Então agora eu vou contar para vocês um pouco como foi feito aí esse trabalho, algumas das etapas que os alunos cumpriram, né? Então, o primeiro momento foi um momento de pesquisa. Eu separei as equipes, dei aquela, vamos dizer assim, aquela chacoalhada no bambuzal, né, para desfazer um pouco das panelinhas. Peguei alguns indivíduos referência e fui agrupando. Então, a parte inicial era uma pesquisa. Então, nós distribuímos os dispositivos, né, os iPads, o LabSeb para os alunos. Inicialmente, eles deveriam fazer uma pesquisa sobre o tema da equipe deles e essa pesquisa seria toda registrada no caderno. Posteriormente a isso, eles deveriam organizar um resumo do tema deles de acordo com as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí eu criei um site, né, conforme eu já tinha dito anteriormente, e eles deveriam postar esse trabalho lá para que todos os alunos tivessem acesso ao que foi produzido. Então aqui no quadro nós temos um modelo dos alunos do 8º ano e, como vocês podem perceber aqui, até a estética, a organização do trabalho fica mais saudável para que o aluno possa estudar. Só lembrando que eu tinha 7 equipes, cada equipe com uma revolta regencial diferente. O meu foco nessa apresentação para vocês está nos temas aqui:
a revolta dos malês e a sabinada. Então, de acordo com, seguindo, né, essas habilidades da BNCC, eles deveriam pegar essas duas revoltas, compreender um pouco onde elas ocorreram, quem foram as suas principais lideranças, quais os grupos sociais que estavam envolvidos, né, para fazer a exposição desse conteúdo. Agora eu vou mostrar para vocês que o pessoal da revolta dos malês e da sabinada, eles desenvolveram um painel. E esse painel, ele tem 3 metros, né? E aqui eles descreveram um pouco sobre o que ela foi, né? Os motivos dessa revolta, os grupos sociais aí, né, que participaram, o grupo social que participou, e quais foram as consequências dessa revolta. Trouxeram algumas imagens também, como por exemplo, aqui nós temos o padre regente Diogo Feijó, que ele estava governando o nosso país quando ocorre a revolta dos malês, e aqui algumas imagens que retratam, quadros que foram pintados naquele período, retratando então a revolta dos malês. Aqui nós temos uma prancha do Debré, que ele vem para o Brasil e ele retrata esse cotidiano do escravo no Brasil, da questão indígena do Brasil nesse período aqui. Desse lado, nós temos então a Sabinada, que foi uma outra revolta de caráter contestatório, ou seja, eles contestavam os regentes que estavam governando o nosso país. Eles fizeram uma introdução, as causas, os objetivos, aqui é objetivo também, e como essa revolta ela foi controlada pelo governo regencial. Dentro dessas atividades, o que aconteceu? Por exemplo, teve equipe que montou cruzadinha e caça-palavra, teve equipe que montou uma bateria de exercícios, que eram 10 exercícios discursivos e 10 de múltipla escolha, teve equipe que produziu vídeo, teve equipe que produziu talk show, ou seja, cada uma das equipes com foco dentro dessa contestação ao período regencial e as revoltas, eles pegaram essas revoltas e explicaram ela de uma maneira para a turma. Além dessa explicação dos alunos, eles tinham acesso, né, ao site para que eles pudessem fazer a leitura do resumo, e além de tudo, os alunos eles fizeram também a resolução dos exercícios da apostila e vão compartilhar, estão compartilhando os resultados aí desses exercícios da apostila com o restante da turma. Pessoal, estava conversando com o Daniel aqui e isso daí fica muito rico, porque o bacana, quando ele retoma uma aula, ele chega na sala de aula aqui, em determinados momentos, ele faz o trabalho com os alunos aqui, para revisitar todo esse conteúdo aqui que está em exposição. É isso, porque a todo momento os caras estão respirando o que eles estão estudando, o que eles estão pensando, questionando, porque não é simplesmente coletar a informação da internet e jogar ela para o restante dos alunos. Eles fazem uma filtragem, eles produzem um texto e esse texto ele é disponibilizado para que todos tenham acesso. Se o pai dele, se a mãe dele, se o tio, se o familiar quiser entrar no link e acessar e ver o que ele está produzindo, eles têm todos registrados lá, porque uma das primeiras coisas que eu passo para eles é o link para que eles possam postar essa atividade. Então é mais ou menos isso aí que eu tenho para apresentar nesse momento para vocês. Tudo bem? Dani, agradecemos o teu compartilhamento, né, Paulo? E agora, para a próxima semana, já fizemos o convite do professor Daniel Jimenez, depois estaremos convidando os demais professores. Eu acho bacana todos os professores participarem, sabe? Compartilhando essas ideias. São ideias maravilhosas, a gente sabe que isso surte efeito. Eu assisti várias etapas das aulas aqui com o professor Daniel e assim, conversa com os alunos, todos relatam com este jeitão, realmente eles estão aprendendo. Então isso é muito gratificante, pessoal. Tá joia? Um grande abraço.